Capítulo 3. A verdade no ar. Jacob Zint adorava seu papel de sabichão de Wapakoneta. Solteirão convicto, vivia com 2 irmãos também solteiros em uma casa sinistra de 3 andares na esquina das ruas Pealeoglise, a poucos quarteirões da casa dos Armstrongs. Ele trabalhava como projetista da Westinghouse Company em Lima. No telhado de sua garagem, Zint, com suas inclinações científicas, construiu um observatório, uma cúpula de 3 metros de diâmetro que fazia um giro de 360 graus sobre rodinhas de patins. Um telescópio refletor de 200 milímetros apontava para as estrelas e os planetas. Através da melhor lente de Zint, a Lua parecia estar a menos de 1.600 quilômetros e não a distância real de quase 400 mil quilômetros. Era um equipamento que teria agradado o astrônomo Tycho Brahe, do século X, um dos heróis de Zint, já que Zint teria permanecido para sempre como um obscuro esquisitão do interior se não fosse por sua autoproclamada ligação com o jovem Neil Armstrong. Em uma noite de 1946, quando o futuro astronauta tinha 16 anos, Neil, seu amigo Bob Gustafson e alguns outros membros da Tropa 14 dos escoteiros fizeram uma visita à casa de Zint. O objetivo era se credenciar para ganhar uma insígnia por mérito em astronomia. Como Zint, de 35 anos, não gostava que as pessoas viessem à sua casa sem convite, o mestre escoteiro, Sr. McClintock, tinha empreendido um grande esforço para combinar o encontro com antecedência. Na opinião de Zint, os momentos seguintes foram decisivos na vida do jovem Neil Armstrong. A Lua, dizia Zint, parecia ser o principal interesse de Neil. Ele manifestou grande apreço por ela, e também expressou interesse particular na possibilidade de existir vida em outros planetas. Discutimos o assunto e concluímos que não havia vida na Lua, mas que provavelmente havia em Marte. Neil estava tão interessado em Zint e seu observatório que suas visitas continuaram mesmo depois que ele foi para a Universidade Purdue. Na véspera do lançamento para a Lua, afirmou Zint, Neil mandou, por meio de um repórter visitante, uma mensagem especial a seu antigo mentor em astronomia. A primeira coisa que ele vai fazer ao pôr os pés na Lua é descobrir se ela é mesmo feita de queijo. Manchetes sem conta, durante os meses de junho e julho de 1969, mostravam a relação de Zint Armstrong. Neil sonhava em pousar na Lua um dia. O astrônomo Jacob Zint proporcionou a Neil Armstrong sua primeira visão mais aproximada da Lua. Neil Armstrong, desde o início seu objetivo era a Lua. Astronauta realiza sonho de adolescência. A Lua era o sonho do tímido Armstrong. Jacob Zint, astrônomo de Wapakoneta, diz, o sonho de Neil tornou-se realidade. Muitas das matérias incluíam a foto de Zint sorridente, de braços resolutamente cruzados, de pé diante do telescópio que supostamente tinha proporcionado a Armstrong sua primeira visão mais aproximada da Lua. O pouso no mar da tranquilidade, grande momento de Neil, tornou-se o grande momento de Zint em Wapakoneta. Às 2h17 da manhã de 21 de julho, Jacob Zint espera ter seu telescópio de 200 milímetros apontado para a ponta sudoeste do Mar da Tranquilidade. Se o tempo permitir, o que for visto por ele completará uma odisseia no tempo e no espaço que começou aqui há 23 anos, quando um menino louro e franzino chamado Neil Alden Armstrong deu uma primeira olhada na Lua através das lentes do Sr. Zint. Todos queriam saber o que Zint estava pensando no momento do pouso histórico. É inacreditável, quando penso em todas as vezes que Neil e eu conversamos sobre como seria lá em cima, disse ele a muitos repórteres interessados. E agora ele está lá em cima. No entanto, nada do que Jacob Zint, hoje falecido, teve a dizer sobre seu relacionamento com Neil era verdade. Nenhuma mínima parte, embora seu telescópio, juntamente com a cúpula astronômica desmontada, durante muitos anos tenha ficado exposto em lugar privilegiado no Museu do Condado de Auglaize em Wapakoneta, até pouco depois da publicação deste livro, em 2005. Pelo que me lembro, disse Armstrong em 2004 com relutância e sua típica reserva, sem pretender comprometer a reputação do tão falado astrônomo amador de Wapakoneta. Só estive no observatório de Jacques Zint uma vez.
Quanto a olhar pelo telescópio de Zint e ter conversas particulares com ele sobre a Lua e o Universo, isso nunca ocorreu. A versão do Sr. Zint surgiu depois que fiquei famoso. Todas as histórias dele, ao que parece, são falsas. No entanto, Neil nunca se deu ao trabalho de retificá-las ou pedir que Zint parasse de contá-las. Em 1969, a maior parte das pessoas não tinha motivo para descrer do que vinha sendo publicado com tanto alarde pelos jornais. Além disso, a visão profética de Zint sobre o destino de Neil parecia apenas, como escreveu um jornalista em julho de 1969, quase lógica demais para ser verdadeira. Da mesma forma que Zint, o professor de ciências preferido de Neil, John Crites, também alardeou o amor precoce do futuro caminhante da Lua pelos céus. Crites lembrou que uma vez, sob uma lua cheia simplesmente magnífica, perguntou a Neil sobre seus planos para o futuro. Algum dia, respondeu Neil, indicando a lua cheia, gostaria de me encontrar com aquele homem lá em cima. Isso aconteceu em 1946, contou Crites aos repórteres em 1969, quando ninguém pensava em chegar lá. É ficção, comentou Neil laconicamente durante uma entrevista para este livro. Todas as minhas aspirações naqueles tempos estavam voltadas para a aviação. Um voo espacial teria sido uma ambição pouco realista. Quando tinha 2 ou 3 anos, lembrou Stephen Armstrong em 1969, Neil convenceu a mãe a comprar um aviãozinho em uma loja barata, e houve uma discussão sobre a compra de um avião de 10 centavos ou um de 20. A mãe, é claro, comprou de 20 centavos. Desde aquele tempo ele gostava de aeroplanos e vivia fazendo-os voar dentro e fora de casa. Neil fez sua primeira viagem de avião pouco antes de completar 6 anos, quando a família morava em Warren. Ao longo dos anos, ele ouviu e leu tantas versões diferentes sobre o caso que concluiu, não sei o que é verdade. Acredito que o avião estava oferecendo voos a preço baixo, 25 centavos, para dar uma volta em torno da cidade. Seu pai lembra da seguinte forma: certa vez, estávamos a caminho da escola dominical, ou pelo menos a mãe de Neil achava que estava um traço, mas havia um passeio de avião cujo preço era mais baixo de manhã e subia ao longo do dia. Então matamos a escola dominical e fizemos nosso primeiro passeio de avião. A máquina que os transportou era um monoplano de asa alta, o Ford Trimotor. Com seu primeiro voo em 1928, o Tingo-11, ganso de lata, acomodava até 12 passageiros em cadeiras de vime e atingia uma velocidade de mais ou menos 215 km por hora. Em algum momento de sua adolescência, Neil começou a ter um sonho recorrente. Prendendo a respiração, eu era capaz de flutuar acima do chão. Não acontecia muita coisa. Eu não voava nem caía nesses sonhos, apenas flutuava. Mas indecisão era um pouco frustrante. O sonho nunca tinha um fim. Neil jamais soube ao certo o que eles simbolizavam. Não posso afirmar que tivessem alguma coisa a ver com voar. Não me parece que tivessem muita relação com isso, exceto pelo fato de estar suspenso acima do chão. De brincadeira, ele diria, tentei isso depois, acordado, e não deu certo. Comecei a me interessar pela aviação por volta dos 8 ou 9 anos. Lembrou Neil, inspirado pelo que tinha lido e visto sobre aviação e construção de aeromodelos. Um primo mais velho morava no mesmo quarteirão que ele. Depois de ter visto o que ele era capaz de fazer com madeira, balsa e papel de seda, Neil ficou maravilhado. O primeiro modelo que Neil se lembrava de ter construído foi um aparelho leve de asa alta, parecido com um Taylor Cube, revestido de papel preto e amarelo. Nunca me ocorreu comprar modelos com motor, porque os motores custavam mais dinheiro e precisavam de gasolina, 2 artigos escassos durante a Segunda Guerra Mundial. Quando queria usar algum tipo de energia, fazia seus aviões se deslocarem à força de elásticos retorcidos. Os modelos de Neil encheram seu quarto e mais um canto inteiro do porão. Segundo Dian, Neil construía tantos aviões que fazia voar aqueles de que já estava cansado ou de que não gostava pela janela do andar de cima, às vezes em chamas. June lembra que Neil separava pelo menos 5 ou 6, depois descia a escada correndo, saía pela porta e ia até o fim da rua. Então nos debruçávamos pela janela aberta no andar de cima, lançando os aviões de Neil.
mamãe teria morrido. Neil recorda. Normalmente, eu pendurava meus modelos com barbantes no teto do meu quarto. Eles tinham me custado muito trabalho, e eu não queria que caíssem, por isso quase nunca os fazia voar. Quando eu ainda estava no ensino fundamental, tinha a intenção de ser projetista de aviões. Mais tarde me dediquei à pilotagem, porque achei que um bom projetista precisava conhecer os aspectos operacionais de um avião. Eu li uma porção de revistas de aviação da época, como Flight, Airtrails e Model Airplane News, qualquer coisa que eu pudesse pegar. Como membro do clube de aeromodelistas da Universidade Purdue, fiquei em primeiro ou segundo lugar em muitos concursos. Neil lembra que seus modelos movidos a gasolina, de voo circular controlado, voavam em círculo presos a cabos a velocidades bem superiores a 180 km por hora. Eu assimilei muitos conhecimentos novos e encontrei pessoas, algumas delas veteranos da Segunda Guerra Mundial, que tinham muito mais experiência e intuição sobre como voar com sucesso. Aos 15 anos, Armstrong começou a poupar para pagar aulas de voo, $9 a hora, cerca de $131 em 2018, ganhando 40 centavos a hora em seu trabalho na Bradings Drugs depois da escola. Neil trabalhava 22 horas e meia para pagar uma única aula. Bem cedo nas manhãs de sábado, Neil pegava carona ou pedalava em uma bicicleta sem paralamas até uma pequena pista de grama nas imediações de Wapakoneta. Eles faziam o que chamavam de revisão do cilindro superior, lembra Neil, ou apenas revisão superior, para simplificar. Uma vez que completasse 16 anos e tirasse sua licença de aluno piloto, ele podia pilotar. Foi assim que consegui acumular horas de voo, fazendo hora na lubrificação das válvulas com gasolina de alta octanagem depois da revisão do cilindro superior. As aeronaves eram, quase todas, velhos aviões do exército e de treinamento. Havia um BT-13 fabricado pela Vultee e um Fairchild PT-19 de asa baixa. Um dos mais novos era o Aeron Kashif, um monomotor leve de asa alta fabricado ali perto, em Hamilton, Ohio, com assentos para duas pessoas lado a lado em vez de enfileirados, e um volante no lugar do manche. Uma versão mais básica conhecida como Champ era o modelo mais vendido da Aeronca. Foi em um dos 3 Champs que havia em Wapakoneta que Neil Armstrong aprendeu a voar. 3 pilotos veteranos do exército deram aulas de voo a Neil. Dos 70 alunos de sua turma no ensino médio, dos quais cerca da metade eram meninos, 3 deles aprenderam a voar no verão de 1946. Fizeram seu primeiro voo solo quase ao mesmo tempo. Por isso, Neil sempre se recusava a dizer que seu aprendizado foi algo fora do comum. Fora do comum, no entanto, foi o fato de ter tirado o brevê antes da carteira de motorista. Ele nunca teve uma namorada. Não precisava de carro, explicava o pai. Tudo o que ele tinha para fazer era ir para aquele aeroporto. Acho que dá para fazer um voo solo em um planador aos 14 anos, disse Neil, mas em um avião a motor é preciso esperar até os 16, os quais ele completou em 5 de agosto de 1946. Naquele dia, Neil obteve seu certificado de piloto aluno e em 1 ou 2 semanas fez seu primeiro voo solo. A naturalidade do acontecimento mostrava que o aprendiz de piloto não colocava a família ou amigos em estado de alerta. Você só ouve o instrutor desafivelar o cinto, vê que ele olha para você com cumplicidade, sente a mão dele pousar com firmeza em seu ombro e diz para si, oh, lá vou eu. Diane, que ajudava a cortar grama no aeródromo, estava lá para observar os progressos do irmão. Viola ficou nervosa demais para assistir ao voo do filho, mas nunca tentou demovê-lo de ideia. Segundo Juni, isso ocorreu, até certo ponto, porque Neil nunca manifestou medo algum quando falava no assunto. Armstrong guardava apenas lembranças vagas do seu primeiro voo solo, para o qual ele obteve a concordância de seu instrutor. A primeira vez que você faz um voo solo em qualquer avião é um dia especial, afirma Neil. A primeira vez de todas que você voa sozinho é um dia excepcionalmente especial. Tenho certeza de que estava muito empolgado quando realizei aquele primeiro voo. Consegui fazer corretamente algumas decolagens e pousos e trazer o avião de volta ao hangar sem incidentes. Um dos resultados positivos desse primeiro voo solo foi financeiro. Sem a necessidade de instrutor,
Ele tinha de pagar apenas $7 por hora em vez de 9. Mas essa vantagem era teórica, pois ele precisava passar cada vez mais tempo no ar para satisfazer sua ânsia. Por ter desenvolvido sua técnica de pilotagem em uma pista de grama, Neil adquiriu o hábito de deixar o avião bem picado no final da aproximação, de modo que pudesse descer bem rápido, pousar logo no início da pista de grama e ter bastante tempo para taxiar e parar. Neil também provou o lado sombrio dos voos. Na tarde de 26 de julho de 1947, Carl Lange, aprendiz de piloto e veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial, chocou-se contra uma linha da rede elétrica e seu chapa espatifou-se em uma plantação de feno. Lange morreu ali mesmo de traumatismo craniano. O instrutor sobreviveu. Na ocasião, Neil estava voltando do acampamento dos escoteiros. Dean lembra: vimos o avião caindo. Papai deu um salto e todos corremos para lá, tentando prestar os primeiros socorros. Segundo o jornal Lima News, Neil saltou uma cerca e correu para ajudar os ocupantes do avião. O jornal diz que Lange morreu nos braços de Neil, mas Neil disse que não tinha consciência do momento exato em que Lange morreu. Alguns relatos biográficos se baseiam em um depoimento de Viola Armstrong sobre o acidente que matou Lange e a reação de Neil ao ocorrido. Em uma entrevista de 1969 para a revista Christian The Posts, Viola relatou que a experiência do filho com a morte de Lange chocou-o profundamente. A matéria, intitulada A Crise da Juventude de Neil Armstrong, dizia que Neil ficara 2 dias trancado sozinho em seu quarto lendo sobre Jesus e avaliando se devia continuar voando. Neil não se lembra de nada parecido. Segundo Juni, nunca pareceu que ele tivesse ficado abalado, e com certeza aquilo não diminuiu seu entusiasmo por voar. Na época da morte de Lange, Armstrong já tinha realizado 2 viagens pelo país em voo solo. A primeira, em um aeronca fretado, foi para o aeroporto Lunken de Cincinnati. O voo de ida e volta cobriu 390 quilômetros, e entre os 2 trechos ele prestou o exame de qualificação para uma bolsa de estudos na Marinha. Depois, para fazer sua pré-inscrição em aulas na Universidade Purdue, Neil voou ao East Lafayette, Indiana, fazendo um percurso de cerca de 540 quilômetros. Pode-se imaginar a perplexidade dos aeroportuários de East Lafayette quando um menino de 16 anos saiu do avião, pediu combustível e se pôs a andar em direção à universidade.